Nessa parte final da noite, nós estamos com outro princípio elementar da doutrina de Cristo, batismo no Espírito Santo. Demétrios nos falou sobre o que é batismo, estarmos como um navio totalmente dentro d'água, água por dentro, água por fora. Batismo do Espírito Santo é a mesma coisa, nós estamos cheios do Espírito. E o Espírito que habita em nós ser aquele também que nos envolve em todas as coisas. Essa experiência é uma experiência que pode ocorrer junto com a nossa conversão. Nós podemos ser batizados no Espírito Santo na nossa conversão. Mas nós temos exemplos na palavra, e até meu exemplo pessoal e acredito da maioria dos irmãos, é que logo após nós nos convertermos e descobrirmos sobre esse ensino, o Espírito Santo nos leva à sua plenitude. É importante a gente lembrar que nós somos batizados no Espírito Santo. Nós somos colocados no Espírito Santo. E é com ele que cada um conta, na sua vida para receber revelação de Deus, para receber tudo que Deus tem para cada um de nós. Jesus disse que eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, vou mandar outro Consolador, Consolador com C maiúsculo, igual, semelhante a ele no sentido da vida de Deus. Ele vai estar no meio de vocês, ele está no meio de vocês, mas ele vai estar em vós. O Espírito da verdade. Onde habita o Espírito Santo? O Espírito Santo não habita na nossa alma. A nossa alma e o nosso corpo, que formam a nossa carne, eles têm que estar submissos ao nosso espírito, que é o local onde o Espírito Santo habita. Ali nós temos comunhão com Deus, ali nós percebemos o que Deus tem para nós, nós intuímos o que Deus tem para nós, sabemos a vida de Deus, ali temos revelação do Senhor no nosso espírito. Ali é que vem esse derramar do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Porque muitas vezes, o Otcar me ajudou ontem num texto, lá de João 14, ele estava trazendo aquele texto, crede em Deus, crede também em mim. Crede em mim. Então, quando Jesus falou esse crede em mim, ele está dizendo, vocês, é o imperativo, estava falando no grego, é uma palavra imperativa. Como dizendo assim, se vocês creem em Deus, tem que crer em mim também. Creiam em mim. É isso, Otcar? Muitas vezes nós temos uma impressão que o Espírito Santo é uma influência, porque nós vemos nos textos da palavra, lá no começo do livro de Gênesis, fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, pairar sobre as águas, o que pode ser? Não é passarinho, o que pode ser? É alguma coisa, mas é o Espírito Santo. Ele é Deus tanto quanto Jesus e tanto quanto o Pai. É uma amada pessoa. Amém, queridos? Às vezes a gente confunde, porque a palavra vento no grego é a mesma coisa para o Espírito. Então a gente tem que ver o contexto, quem está falando, de ver se é o Espírito. Então, às vezes, o vento sopra onde quer. A nascida do Espírito. Aí até o Jairo Junqueira estava ministrando domingo de manhã sobre isso. O pneuma. Então a gente puxa a vida. Pneuma, ar, a quantidade de ar, Assim, o vento. Então o Espírito Santo é um vento, não é uma pessoa. Não, o Espírito Santo é uma amada pessoa. Como Jesus e como o Pai. Esses dois textos falam sobre isso. Quando vier o Espírito da verdade, ele, o Espírito, não uma influência, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Influência não fala. Só gente fala. Pessoas falam. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo ouviu do Pai, ouviu de Jesus essa conversa deles. Tudo que Jesus, todas as coisas que Jesus fez quando estava aqui na terra, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo sabe e vai nos ensinar. Ele
a pessoa dele, me glorificará, de Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Esse texto aqui, de Atos 13, 23, que vocês não têm na apostila, nesse momento, eu pensei em colocá-lo aí, por quê? Porque está bem claro. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo, 2 pontos. Separai-me agora Barnabé, com letra minúscula, desculpe irmãos, perdoa Barnabé, e Saulo para a obra que vos tenho chamado. O Espírito Santo disse, eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo disse, agora separa esses 2 homens, e eles jejuando e orando, obedeceram ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa tão divina quanto o Pai e o Filho. É o nosso amado Consolador. Eu dividi para fins didáticos, aqui falar na página 47, vocês têm sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu fui dividindo só para fins didáticos o que nós temos nesses conteúdos. A promessa. Em Ezequiel 36, 27 diz, porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui já fala onde o Espírito Santo ficaria em nós. Dentro de nós. No nosso espírito. Porei dentro de vós o meu espírito. O outro texto que nós conhecemos, um dos primeiros textos que eu aprendi, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O que acontecia no Velho Testamento e até a glorificação de Jesus? Até aquele tempo, o Espírito Santo era dado para algumas pessoas para trabalhos específicos. Até tem um ditado, Saul entre os profetas. Saul foi a um lugar e o Espírito Santo o tomou e ele saiu profetizando. E o pessoal até fez uma brincadeira. Olha o Saul entre os profetas. Por quê? Porque não era profeta. Mas o Espírito Santo naquele momento o tomou. E ele saiu profetizando. Então, até Jesus ser glorificado, até essa palavra de Joel 2 ser derramada, ser completada, o Espírito Santo havia sobre as pessoas, para alguma coisa específica. Amém, queridos? Agora é sobre toda a carne. E interessante que o Senhor quis dizer até sobre os mais simples, até sobre os servos, né? E as servas derramarei do meu espírito. Aleluia. Ninguém fica fora. Todos podem receber a plenitude do Espírito Santo. Amém, queridos? Sermos cheios do Espírito Santo. É isso que Deus quer para nós. Todos. Não são os mais velhos, não é a liderança. Todos. Crianças, jovens, menos jovens. Aleluia. Quem batiza com o Espírito Santo? Aquele irmão tem dom, vamos lá que ele vai orar e eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Até pode acontecer, irmãos, mas quem batiza não é aquele irmão. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Amém? Não é uma reunião. Cuidado. A nossa tendência é olhar sempre nível natural, né? Reunião, um tipo de pregação, um tipo de pregador, um tipo de música, um tipo de palavra, e aí aquele mover, né? Eu não digo que o Espírito Santo não possa fazer isso, mas há um perigo real, amados, que a nossa alma se confunda. Aí diz assim, agora começa, como o Mauro Verkhausen falou no batismo do Espírito Santo, quando a primeira vez que ministraram para ele, mas o que é? Nós vamos ver o que é falar em línguas. Ele disse, mas eu quero receber. Então começa a dizer assim, glória, 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 bem rápido. O irmão, glória, 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 aí já está falando em línguas. Não é assim, irmãos. Quem batiza é uma pessoa só. Eu posso estar no meu quarto, posso estar no banheiro, debaixo do chuveiro, posso estar no carro, e o Espírito Santo é ministrado por Jesus.
Eu vos batizo com água, diz João Batista, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com ou em ou no, aquela junção lá, né? Espírito Santo e com fogo. Nós temos essa mesma palavra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitas vezes a gente vai achar coisas em Marcos, Lucas, tá? Mateus, João às vezes é um pouco diferente, mas essa palavra de Jesus, ser o batizador, está nos 4. Os 4 homens falaram o evangelho do Senhor Jesus, a boa nova de Jesus, dita por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, fala isso. Então eu peguei aqui de João. João diz, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Alguns confundem também, né? Pousar o Espírito. O Espírito Santo se manifestou numa pomba ali, e ouvimos a voz de Deus. Mas o Espírito é uma pessoa. Como ele vai se manifestar aqui nessa maneira? Ele decide assim. Mas é sempre o Espírito Santo. Esse é o que batiza com, em ou no o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, é o batizador. Isso é importante dizer, queridos. Quando vocês tiverem gente nova chegando, vocês oram, mas ministrem. Quem batiza é o Senhor Jesus, não sou eu. Amém, queridos? Continuando essa divisão, o cumprimento da promessa. De repente veio do céu um vento um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Queridos, essa promessa do Espírito Santo começa nesses dias e vai até hoje. O Demétrio falou sobre o batismo, né? Começou lá em Atos, o ensinamento de Jesus nos atingiu hoje, é a igreja. Assim nasceu a igreja nasceu da obra do Espírito Santo. Nós não podemos querer fazer a igreja com a obra da nossa mente. Nós temos o Espírito Santo em nós para nos guiar. Se nós empurramos o Espírito Santo para o lado, alguém vai nos guiar. Vão ser nossos conceitos, nossa experiência. E o Espírito Santo o Telmo sempre diz, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta. Ele vai esperar que um coração quebrantado o convide para entrar e o convide para estar trazendo Jesus, governando na prática essa vida. E esse enchimento do Espírito Santo que eles tiveram, e que nós tivemos também, eu acho que a maioria de nós aqui teve como experiência, o que o Pedro falou? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quantos vão receber o dom do Espírito Santo? Todos. Todos. Pois para vós outros, aqueles irmãos que estavam ouvindo ali, os novos irmãos, é a promessa, para vossos filhos, aleluia, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem são esses? Nós. Nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, aonde nós formos, essa é a promessa. Amém, queridos? Olha, vocês viram sobre fé, né? Quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. Ele é fiel. Por isso a nossa fé também está nele. Ele é capaz de cumprir tudo o que Ele promete. Nenhuma vírgula, nenhum tio vai mudar. Tudo o que Ele prometeu vai se cumprir. Amém?
O fundamento bíblico do batismo do Espírito Santo, na página 47. Disse Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nesse momento, aqueles que estavam com Jesus, eu acho que é na página 48 esse texto, estavam com Jesus, eles receberam no espírito deles o Espírito Santo. Vocês lembram quando Jesus, acho que é João 16, vocês me ajudam, se não for, vocês podem levantar a mão, Tom, é 14. Mas ele diz assim, que o Espírito Santo está entre vocês, habita e estará em vós. Como o Espírito Santo estava habitando entre eles? Se eles não tinham ainda a presença do Espírito Santo, porque eles receberam só lá em João 20. Quem era cheio do Espírito Santo no meio deles? Jesus. Então, Jesus trazia a presença do Espírito Santo para os discípulos. Esses homens que estavam entregando cada dia a sua vida, estavam com dúvidas, até no finalzinho de Jesus ir para a cruz, eles tinham dúvidas. Então, Jesus cheio do Espírito Santo, eu entendo, meus irmãos, era essa habitação, essa influência santa, né, de Jesus, cheio do Espírito Santo neles. E eles disse assim: ele habita, mas estará no futuro em vós. O que aconteceu aqui? Eles receberam o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Pai e recebemos o Filho. A palavra diz bem claro: ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser pelo Espírito. Jesus diz que eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Não é de passagem. Se nós erramos, nós, puxa vida, entristecemos o Senhor, entristecemos o Espírito, mas o Espírito não se vai de nós. Amém, queridos? Amém? O que acontece? Nós vamos entristecendo o Espírito, de repente a gente não começa mais a ouvir o Espírito Santo. E aí nós vamos ter grandes problemas. Mas quando Jesus vem, Ele e o Espírito Santo e o Pai, eles habitam no nosso espírito. Ali vem o Espírito de Deus, ali vem o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. Essa coisa que é trina, mas é um só por revelação mesmo. E vem e entra no nosso espírito e habitam, moram. Vem de mala e cuia, que nem diz o gaúcho, para estar conosco. E nesse caso eles receberam o Espírito Santo. Agora, olha o que acontece aqui. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui nós entendemos que eles já eram convertidos. Porque se eles eram batizados em nome de Jesus, não é mais o batismo que o Demetrio citou para nós sobre lá do João Batista, aquele texto, eles foram batizados em Jesus, eles tinham um compromisso com Jesus. Mas eles não tinham ainda esse cheios, essa experiência da plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava neles, mas eles precisavam dessa plenitude. Aquilo que aconteceu com os apóstolos, aquilo que aconteceu conosco, essas pessoas, esses irmãos, precisavam. Então, os apóstolos, eles foram enviados para lá. Queridos, estão entendendo? Estão acompanhando? Vamos ver aqui juntos. Vocês estão em apostila, abram na página 48. Olha os irmãos os textos que estão ali, os samaritanos, esses que eu li com vocês aqui, Paulo, o apóstolo, ele era convertido, ficou três dias lá, até chegar ao nosso amado Ananias. Paulo, não demora, levanta, recebe o batismo e vai embora. E o Paulo fez isso mesmo. Cornélio, a casa dele, cheios do Espírito Santo eles foram, e o pessoal de Éfeso.
Se eu não me engano, esse texto fala, eu nem sabia sobre o Espírito Santo. É esse texto que eles falam, tu te lembra? Nós nem sabíamos sobre o Espírito Santo. Ah, então é agora. Como é que eles eram convertidos sem saber o Espírito Santo? O Espírito Santo não precisa, né, de mostrar algumas coisas. Ele mostra Jesus. As pessoas recebem a Jesus. João 1:12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o de serem feitos, a saber, os que creem no seu nome. Fé, poder, receber. Vamos dizer juntos? Fé, poder, receber. Aleluia. Aleluia. Continuando, queridos. O propósito do batismo do Espírito Santo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando o Espírito Santo usa Paulo para escrever isso, é que às vezes a gente pode nascer do Espírito, mas não andar no Espírito. Toda vez que eu ando na minha própria vontade, ando no meu próprio raciocínio, tá? Não sei se vocês são que nem eu, mas eu tenho que estar todo dia, toda hora, às vezes me policiando. Hoje eu estava passando na rua assim, né? Vindo do banco, pensando assim, sobre hoje à noite, orando, né? Não distraído, mas pensando. E o banco tem uma entrada, aquele Banrisul ali na Protásio Alves, perto do Trianon, tem uma entrada de carros. E entrou um carro ali que, olha, queridos, eu estava aqui, o carro entrou aqui. O cara entrou ali, e eu olhei para, né? Nem deu um bip-bip. Aí ele fez a volta. Quando ele fez a volta, o velho Tom não andou no Espírito. Eu olhei e fiquei olhando para ele. Olhando para ele. E ele, o que foi? Eu digo, nada. Sabe, queridos, a gente percebe se nós estamos deixando o Espírito Santo nos guiar, já que nós nascemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito. Amém, queridos? Dia a dia. Tomar a cruz. Tá? Nem vou confessar aqui que eu queria dizer. Eu ia chegar numa boa, eu ia conversar com ele, não ia ser agressivo, nem nada. Né? Mas eu fiquei até com receio depois. Se eu vou ofender esse rapaz, eu vou ter que procurar o rapaz, vou ter que acertar com ele. Entende? Vai dar muito trabalho, eu vou ficar quieto. Me perdoa, Senhor. É melhor ficar quieto, é melhor tomar a cruz quietinho, não dá problema. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. Se vivemos, devemos andar. Jesus, cheio do Espírito Santo, era guiado pelo Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar Jesus 24 horas por dia guiado pelo Espírito Santo? Que coisa, hein? Jesus almoçava, eu acho que Jesus almoçava era pouco, sabe? Ele não comia muito. Ao contrário, esse aqui vos fala. Mas Jesus era um homem de jejum e oração. Mas ele, quando sentava para comer os peixinhos com os discípulos, cheio do Espírito Santo. Quando ele ensinava, cheio do Espírito Santo. Ele dormia, cheio do Espírito Santo. Se vivemos, andemos. Então, o propósito do batismo do Espírito Santo, um deles é que a gente viva e ande cheio do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Outro motivo por que veio o Espírito Santo é para nos dar poder para sermos testemunhas. Aqui, queridos, não é só aquele que testemunha um fato que viu, presenciou alguma coisa, que conhece a respeito daquilo e pode ser testemunha, né, de proclamarmos a Jesus, mas nós recebemos poder para ter uma vida de testemunha. Ter uma vida de testemunha. A minha vida mudou. O que aconteceu contigo? Ontem, quando chegasse no escritório, alguém pode dizer,
Ontem tu chegaste no escritório diferente. Faz uma semana que eu te vejo diferente. O que aconteceu contigo? Eu entreguei minha vida para Jesus. Ah, não brinque que tu está nessa de religião agora. Não estou em religião, querido. Nem eu entreguei minha vida para Jesus. Por que essa mudança existe? Porque o Espírito Santo veio habitar na tua vida. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder. A mesma coisa sobre nós. Vou fazer uma pergunta aqui que não está na polígrafo. Vocês acham que o Espírito Santo que estava em Jesus é diferente do que o que está em nós? Sim ou não? Queridos, vamos pensar bem, não sejam precipitados. Vocês acham que o Espírito Santo que estava em Jesus, sobre ele, o que revestiu ele de poder, é o mesmo que está sobre ti? Sim, sim ou não? Sim. Amém, queridos. É o mesmo. Só há um Espírito. Vocês viram o que há em vocês e em mim? Já pensaram nisso? A santidade, a manifestação de poder, a virtude. Deus é muito bom. Cheios do Espírito Santo, nós ganhamos poder na nossa vida interior. Na página 48 tem os versículos, né? Os resultados significativos. Nós ganhamos poder na nossa vida interior. Nós ganhamos disposição e poder para servir. Não é só servir às mesas, como as irmãs fizeram agora colocando bolachinha. Essas irmãs chegam às 6:30 para arrumar essas mesas para nós. Nossas bolachinhas, fazer o café e o gostoso chá. Depois que nós vamos embora para a nossa casa com chá e as bolachinhas, as irmãs limpam todas as coisas. O que faz isso? O poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Nós ganhamos poder para servir os irmãos, para servir os incrédulos. Nós recebemos poder do Espírito Santo para servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, vamos em direção aos outros. Poder para testemunhar. Conta uma história de uma menina que ela tinha 1 semana de conversão. Ela se converteu na sala de aula, na aula de química, no laboratório de química. Como Deus é bom, faz milagres, né? No meio do laboratório de química, ela se converteu. Entregou a vida para Jesus no intervalo do recreio. E ela foi para casa e na outra semana ela me contou: Tom, é o seguinte, prof, eu tive um problema, prof. O que foi? Naquela semana, depois da minha conversão, todos os meus parentes foram para uma reunião da gnose. Uma palavra grega que quer dizer conhecimento, que não, de conhecimento de Deus não tem nada, nem do humano, é uma coisa bem satânica. Ela foi descrevendo depois aquilo. Eles foram nessa reunião. Aí eles estavam todos prontos para ir na reunião e disseram assim: tu não vais? Ela disse: não, eu não vou. Mas por que tu não vais? Aí estava o pai, a mãe, o tio, o avô, né? E ela disse: eu vou no banheiro, já volto. Ela foi no banheiro, ela tinha 2 dias de conversão. Ela contando, fui no banheiro e disse assim: Jesus, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu sou novinha, Senhor, me ajuda. Aí saiu do banheiro, voltou: eu não vou naquela reunião, porque Jesus não quer que eu vá naquela reunião. Eu sou de Jesus. O que aconteceu? A obra do Espírito Santo. O vô disse assim: eu bem que desconfiava que aquela reunião era estranha. Aí, o tio disse assim, o tio virou para a esposa e disse assim: tu que me levaste lá. O que aconteceu, irmãos? Para vocês não ficarem perguntando qual é o fim da história. Ninguém foi na reunião. Aleluia! Aleluia! Vamos bater palma, querido. O Senhor é bom. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo é poder para testemunhar. 2 dias. Não tema, querido, não tema. O Espírito Santo nos dá poder, o batismo, essa plenitude, nova revelação de Jesus Cristo. A gente começa a ver Jesus
de uma forma, não aquela que a gente aprendeu na escola, mas Jesus é o Filho de Deus, é tremendo, é o meu Salvador, é a porta, é o meu pastor, Ele é o meu pastor, é o meu pastor. Pode ser de vocês, mas Ele é meu pastor. E a gente começa a ficar assim, maravilhado com Jesus. A Escritura será vibrante, mudando o nosso pensamento. A gente começa a ler a Escritura, começa a ler a palavra e não quer parar mais. Aconteceu com vocês isso quando vocês se converteram? Eu acho que sim, né? A gente tem que continuar com essa prática. Hoje em dia, às vezes, tem Bíblia que pega pó, irmão. A Bíblia não pode pegar pó. Amém? A Bíblia, quando eu sou cheio do Espírito Santo, a Escritura será vibrante, mudando o nosso pensamento. Haverá mais amor. Puxa vida, haverá mais amor. Para os nossos que estão perto, para os irmãos, para os que estão longe. Aquele vizinho que ninguém gosta dele no prédio, nem o síndico gosta dele. O síndico tem que gostar de algumas coisas, mas nem o síndico gosta dele. Pois quando eu sou cheio do Espírito Santo, foi convertido e recebi o batismo, a plenitude do Espírito Santo, eu sou capaz de abrir a porta, bater no vizinho e dizer assim: o que eu posso te ajudar? O vizinho vai olhar assim. Ninguém fez isso com ele, nem a família dele fez isso com ele, ninguém tolera ele. Mas alguém cheio do Espírito Santo é cheio de amor, está aprendendo a amar. Então chega lá e toque, toque, toque. O que eu posso fazer por ti? Daqui a pouco está o vizinho sentadinho lá no fundo, vem vindo, aí um dia faz um apelo, e o vizinho está aqui, ou está no grupo levantando a mão, e o vizinho virou irmão. Aleluia. Podemos manifestar os dons do Espírito Santo. Os dons são dele, tá, queridos? Não são nossos. Ele está em nós, ele manifesta os dons. Amém? O que nós temos que fazer é nos dispor. Tá? Procurar com zelo os melhores dons, aleluia. Mas é do Espírito Santo, não é da pessoa. Também é quando a gente é cheio, há uma nova dimensão de adoração e louvor. A gente passa a adorar o Senhor com música, sem música. A gente se ajoelha no meio de qualquer lugar. Quando eu recebi o meu positivo da faculdade, depois de 9 anos estudando, fiz 2 cursos, mas fiz 9 anos, não pude completar por causa do trabalho, tive que adiar várias vezes a formatura. Quando eu recebi o sim do último professor, da última cadeira, eu me ajoelhei no meio do pátio da faculdade, levantei as mãos e disse: glória a Deus. Não sei o que pensaram de mim, mas eu disse glória a Deus, porque eu sabia que tinha sido o Senhor. Meus colegas diziam que às vezes eu dirigia o carro, ficava falando sozinho no carro. Queridos, isso não é para uma pessoa, isso é para todos. Todos. Vamos dizer juntos? Todos. Como diz o Moacir, que nos ensina grego, no grego todos é? Todos. Olha, os irmãos estão aprendendo grego. Aleluia. Manifestaremos o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor, alegria. E vai indo para aqui, amor, alegria. Viu para que serve a música, queridos? Está tenso no carro. Reina hoje sobre nós. Aí canta sobre mim, Senhor, cheio de Espírito Santo. De repente começa Jesus amado, aleluia. Olha, se Deus mandar parar o carro depois dessa, pare e fala com alguém. É bom parar e falar, a pessoa vai se converter. Aleluia. Continuando, como receber o Espírito, o batismo do Espírito Santo? Quem é que batiza? Vamos dizer juntos, quem é que batiza? Jesus, ok. Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que eu tenho que fazer então? Esse ensino de Jesus? Pedir. Queridos, eu acabei de dar um presente para minha amada esposa.
não é aniversário, não é nada disso. Tem que se fazer isso, viu, queridos? O amor, tá? Casados. Marido, quem pegou, pegou, tá? Não é o assunto aqui, mas quem pegou, pegou. Dei o presente para ela. Assim é o Senhor. Ele quer dar a plenitude do Espírito Santo, já que tu tem o Espírito, precisa ter o Espírito Santo, ter uma vida de Cristo. Ele quer te dar a plenitude. O que eu tenho que fazer? Pedir. Às vezes, quando os guris querem alguma coisa, eles dão uma rodeada e diz, pai, quem sabe tu... Não, eu não preciso rodear com Deus. Eu digo, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Quero ser cheio do teu Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Lembra que eu citei para você João 16? Em João 16, ele vai falando sobre isso e depois, mais tarde, João narra que ele diz assim, recebam o Espírito Santo. Jesus já tinha sido glorificado, já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia cumprido tudo, havia consumado. Queridos, como receber o Espírito Santo? Crendo e pedindo ao Pai. Ou seja, pela fé. A gente crê que foi salvo. Aleluia. A gente crê que os nossos pecados são perdoados. O nosso pecado foi tratado. Lá na cruz, Demetrios falou sobre o batismo. Nós cremos nisso. Por que nos é difícil crer em receber o Espírito Santo? Deus quer dar. O Espírito Santo está em nós. Vai ser uma saída, uma plenitude do Espírito Santo. Na segunda semana da minha vida cristã que eu fui batizado no Espírito Santo. Na primeira noite eu me converti e estava ministrando no cantinho batismo no Espírito Santo e eu ouvi falar sobre um tal de falar em línguas. Eu com um problema, vou abrir o coração aqui, tá? Eu com um problema de uma língua estrangeira no colégio, não sabia, não tinha ensino nenhum sobre falar em línguas, achava que era para a gente orar e aprender a falar uma língua. Até pode ser, viu, queridos? Mas aqui se refere a nós falarmos línguas dos homens, nós vamos daqui a pouco língua dos anjos, tá? Mas a interpretação, nós vamos ver tudo isso aí. Mas eu digo, puxa vida, e uma coisa que eu fiz, queridos, depois Erasmo me corrigiu. O Senhor me batiza, e eu orava, e insistia, e eu recebe pela fé, eu digo, não, recebo, tal. Aí eu diria, eu não mereço. Tu não merece, eu não mereço. Só que aquele não mereço, eu fiquei a noite inteira não merecendo, e eu não me dei conta que eu não merecia e perdi o presente. Passei mais uma semana, na segunda-feira, eu não vi quem é que pregou, não vi quem é que cantou, nem sei o que aconteceu lá na Wesley. Eu só estava esperando aquele convite para batismo no Espírito Santo. Na outra segunda-feira, quem quer se batizar no Espírito Santo? Eu só não corri pelo corredor porque ia ficar chato. Mas eu me ajoelhei lá na frente e digo, eu quero. Aí veio o Taylor, o Erasmo e o Hugo Bayer. A briga era feia, 3-1, né? E ministraram comigo e eu fui cheio do Espírito Santo. E o vizinho do meu lado, meu irmãozinho, foi cheio do Espírito Santo. E foi uma irmã que estava do outro lado cheia do Espírito Santo. E quem não foi cheio do Espírito Santo vai ser hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Manifestando os dons do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui para não me perder na apostila, nem vocês se perderem também. Como receber, página 49. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui há uma manifestação de um dom do Espírito Santo. O dom de línguas. Não é o único. O Espírito Santo não veio nos batizar para nos dar o dom de línguas. O Espírito Santo veio nos batizar para termos poder, para sermos testemunhas. Amém, queridos? A gente às vezes liga muito isso porque é o dom que mais aparece na hora, né? Mas não é isso. 1 Coríntios 14 fala, e nós temos esses itens aqui, né?
na página 49, o que é falar em línguas? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, como nós falamos em língua, nós falamos na língua do Espírito, nos comunicamos diretamente com Deus, não há interferência da nossa mente, e nós falamos mistérios, a não ser que sejam revelados. Até uma palavra apostólica, que se orar em línguas, nós devemos orar para interpretá-las também. O que fala em língua, a si mesmo edifica. Queridos, eu quero incentivar vocês a falar em línguas o mais que der. Sai falando em línguas. Sai falando em línguas. Queridos, não tenham vergonha de falar em línguas. Uma vez estava dando aula de costra, e o Espírito Santo me encheu e eu comecei. Amém, Senhor. Amém. Outro assunto aqui. E aí eu me virei e a aluna falou, o que o senhor está fazendo, professor? E eu virei para ela e falei assim, estou falando em línguas. Ela me olhou. Não sei se entendeu. Mas o que eu quero dizer é que, claro, fala baixinho, né? De repente eu falei muito alto, atrapalhei. Mas fale em línguas constantemente, porque tu estás se edificando, tu estás falando a língua do Senhor, comunicando o Espírito, teu Espírito comunicando diretamente com o Senhor, o Espírito Santo enchendo a tua vida. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar esse texto, né? Se for falar alto, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não deixa a mente parada. Paulo explica aqui que ela falou infrutífera porque não é uma coisa mental nossa. Não é um ensino mental. Mas não deixa a mente parada. Ora em línguas e começa mentalmente, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu coloco isso diante de ti. E vai falando em línguas. E vai se enchendo do Espírito Santo. E vai se enchendo do Espírito Santo. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Nós cantávamos muito mais entre nós, queridos, no Espírito. Não sei o que houve. Na congregação, eu fui criado nessa congregação ouvindo cânticos espirituais de todas as maneiras, inspirados por Deus em português e cânticos espontâneos. Palavras, orações. O que está havendo entre nós, irmãos? O que está havendo entre nós? Timidez? Ou o Espírito Santo mudou algum ensino dele? Irmãos cheios do Espírito Santo, saindo e orando para as pessoas, aconselhando as pessoas. Irmãos que precisavam de um recurso, recebendo um recurso, o irmão ouviu o Espírito Santo, pega a tua carteira, abre e dá o recurso para aquele irmão lá sentado no fundo. O irmão ia, levantava. O que houve, irmãos? Não mudou o Espírito Santo. Maturidade no Senhor é uma coisa preciosa, mas maturidade não é ficar quietinho. É manifestar. Quando o Espírito Santo ordena com ordem e decência, deixar ele se manifestar. Finalmente, indo nesse ponto, o enchimento do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, faltou embriaguez ali, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 18 a 21. Enchei-vos do Espírito. Não só aquele dia em que nós somos cheios, fomos mergulhados no Espírito Santo, recebemos a plenitude, mas a palavra fala que é o constante encher do Espírito Santo. Constante encher do Espírito Santo. Constante encher do Espírito Santo. Sempre cheio, te enche
Enchei-vos, quer dizer, há uma participação minha, há um desejo do Espírito Santo que encontra em mim um eco. Sim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Antes de nós partirmos para cá, nós vamos ter um tempo, não sei, mas seguimos, Seguimos, não? Eu creio que dá para seguir, porque nós vamos agora botar na prática uma dessas coisas sobre o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, esse poder, essa pessoa amada, ela vai glorificar somente a Jesus. Ela não vai glorificar nenhum ministério, nenhum homem. Ele veio para exaltar só o Senhor Jesus. Amém, queridos? E nós, cheios do Espírito Santo, queremos exaltar somente a Jesus. Antes de nós orarmos, eu quero partir para o último item que me cabe: imposição de mãos. Fundamento. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos aqui sacerdócio real. Imposição de mãos é compartilhar a graça. Pedro também fala: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Antes de nós virmos sobre imposição de mãos, nós somos chamados por Deus como sacerdotes para ministrarmos sobre os irmãos, sobre aqueles que ainda não são, uma série de coisas. Nós vamos ver nesse tempo aqui. O que é uma definição preciosa que está na nossa apostila? Impor as mãos é colocar a pessoa a quem ministramos sob a graça de Deus. Isso é impor as mãos. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Paulo falou isso para Timóteo, o jovem pastor. Quando nós temos o Espírito Santo, nós mudamos totalmente de vida. Quando nos encontramos com Jesus, somos cheios do Espírito Santo. Então vem temor sobre nós, porque nossas mãos agora é um fundamento, é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Nós somos chamados para abençoar. Nós não vamos colocar nossas mãos em coisas que Deus não aprova. Pecados. Nós não vamos abençoar pecados. Não vamos abençoar situações erradas fora da palavra. Por quê? Porque nós somos sacerdotes de Deus. Fomos chamados por Ele para abençoar no nome dEle. Ele jamais vai abençoar uma coisa que Ele abomina. Uma situação pecaminosa. Não a pessoa. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Quando nós abençoamos, nós estamos dizendo assim: sim, concordamos. Seja feita a vontade, Senhor. Abençoamos, guarda. Todo esse sentido. Por isso que o nosso amado irmão Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuida, não impõe as mãos precipitadamente. A prática da imposição de mãos. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. E no 16 fala: então Jesus repreende eles, ensina, né? Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Por que nós então temos esse ensino, esse princípio? Primeira coisa, abençoar as pessoas. Não o pecado, não a situação, mas abençoar uma coisa que nós sentimos do Espírito, porque nós temos o Espírito Santo e nós queremos abençoar. Então tu pode abençoar. Abençoa o filho na saída. Até hoje, quando eu deixo os meninos na faculdade, eu ganho um beijo deles, aqueles barbados, né? 2 barbados se beijando, eu ganho um beijo deles e eu digo assim: Deus te abençoe, filho. Te abençoe em nome de Jesus. E ele: amém, pai.
Toda noite a gente diz lá em casa, Deus te abençoe. Nós estamos abençoando. Quando eles eram pequenos, nós orávamos no quartinho deles, orávamos na cama com eles, impomos as mãos sobre eles. Quantas vezes? Antes de vir para cá, queridos, último exemplo. Antes de vir para cá, eu estava compartilhando com eles. É o último mesmo. Espero. E eu digo, eu até brinquei, né? Eu estou com um pouco de dor de barriga de falar. Porque sempre dá um temor de falar do Senhor. E o que aconteceu? Aí um deles chegou assim, mas pai, tu tem o Espírito Santo, tu tem que falar. Aí o outro falou assim, não, mas é que o pai está com temor, porque falar das coisas do Senhor tem uma responsabilidade. A conversa acabou que eu estava no chão, ajoelhado, a Carmélia de um lado, o Lucas do outro, o Exas do lado, e eles orando. Senhor, dá intrepidez, manifesta os dons do Espírito Santo. Pai, abençoa o meu pai, que ele não fique nervoso. E eles ministrando comigo, queridos. Nossas mãos são feitas para abençoar. Aleluia. Ah, meus irmãos. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Bom, aí não parece mais difícil? Mas não é. Não fala que a gente tem que orar, né? Pode orar. Impor as mãos para transmitir a graça de Deus curadora. Amém, queridos? Atos 8,17, nós lemos, acho que esse texto, eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Lembrando sempre, quem batiza é o Senhor, imagine. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui é uma transmissão de autoridade, delegação de autoridade feita pelos apóstolos, pelos presbíteros, ali também tem os irmãos diáconos, né? Alguém que tem a autoridade de Deus, ali esses irmãos se reuniram e o Espírito Santo disse, separa Paulo, aqui vamos, então nós abençoamos eles. Então, querido, para que servem nossas mãos? Para abençoar, para ministrar cura, para ministrar batismo no Espírito Santo, que eles recebam, e para transmitir a autoridade. Isso dá em nós temor. Temor. O que eu faço com minhas mãos? Temor. 9:55. Falando com o Moacir hoje, vindo para cá, nós sentimos conversando, se alguém dentre vocês ainda não é batizado no Espírito Santo, nós gostaríamos que viesse aqui e nós vamos praticar o que vimos e você nessa noite vai sair cheio do Espírito Santo. Não tenha vergonha de vir. O pior é a gente sair por aquela porta e dizer, eu não, jamais ir lá na frente. O que iam dizer de mim? Eu estou aqui há tanto tempo e não... Já estou aqui há 1 mês, 2 meses e não sou batizado no Espírito Santo, vai ficar ruim isso aí. Né? Já estou no grupo caseiro e tudo. Vem aqui na frente. Peça para Jesus. E Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Os outros irmãos que trabalham amanhã cedo, e as irmãs também, e os que estudam, até quarta, queridos. Estamos dispensados, vamos na paz, em nome de Jesus. Até podemos chamar todos, né? Misericórdia, um mover de Deus. Mas queríamos chamar aqui os que precisam ser batizados no Espírito Santo. Vem aqui na frente, por favor, em nome de Jesus. Amém, querido? Isso. Hoje é o dia de sermos cheios. O Espírito Santo habita em vocês. Agora vai transbordar em vocês. Aleluia. Aleluia. Alguns irmãos para orarem com eles também aqui. Pode vir orar com eles aqui. Aleluia.